Caros telespectadores, sejam todos bem-vindos a esta primeira edição do jornal PKP Português para o mês de julho de 2022. Eu sou Sara Neves da Costa, discípula do profeta Kaku Filipe. Aqui vai os temas marcantes do jornal desta edição. Kaku 152 é o novo capítulo adicionado no livro do profeta Kaku Filipe. Grandes torneios de evangelização, de distribuição de brochuras e panfletos da mensagem do profeta Kaku Filipe na Costa do Marfim. Em Angola, intensas evangelizações públicas em várias províncias e vários batismos da restituição. No Benin, várias campanhas de evangelizações públicas e distribuição de panfletos seguidas com batismo da restituição. No dia 20 de julho de 2022, mais um novo capítulo foi adicionado no livro do profeta Kaku Filipe, onde Deus se dirigiu a Ewald Frank e aos crentes da mensagem de William Branham. No dia 20 de julho de 2022, o Deus dos Espíritos dos Profetas falou mais uma vez para a terra inteira. Desta vez, o Deus Todo-Poderoso dirigiu-se a Ewald Frank e aos crentes da mensagem de William Mário Branham. Em Kaku 152, o profeta Kaku Filipe fala das obras que Ewald Frank fez com a mensagem do templo antes da chegada do clamor da meia-noite. No versículo 49, o profeta Kaku Filipe diz: A tocha e as chaves do reino sempre estiveram na terra na mão de um homem que estava com o profeta precedente. William Branham disse, na brochura Entrar no Espírito, referência 12, quando Deus trabalha com o homem, Deus tem outro homem à espera. E Deus tira o seu homem da terra, mas nunca o seu espírito. Ele sempre teve na terra uma outra pessoa a quem ele coloca o seu espírito. E antes de eu chegar, Ewald Frank foi para William Branham o que Pedro foi para o Senhor Jesus, antes de Paulo chegar, e o que Melancton era para Lutero, antes de João Calvino chegar. Mas isso não transformou Pedro ou Melancton num profeta mensageiro. E esse foi o erro de Ewald Frank. No versículo 50, o profeta Kaku Filipe continua dizendo: E desde 2002, eu tenho vindo a profetizar a esse povo de William Branham e as nações ao redor. Quer Ewald Frank seja bom ou mau, ele é hoje o rei espiritual de Israel. E se a noiva de Cristo foi iluminada antes do clamor da meia-noite, foi pela mensagem de William Branham, através de Ewald Frank. Se não fosse Ewald Frank, a terra não conheceria a mensagem de William Branham. Após a morte de William Branham, Ewald Frank distribuiu a mensagem do entardecer em toda a parte do mundo para que a terra conhecesse a mensagem do tempo do entardecer. Assim, antes do ministério de Mateus 25:6, as pessoas que procuravam Deus já tinham deixado os seus templos, igrejas e mesquitas e estavam reunidos na mensagem de William Branham graças a Ewald Frank. Qualquer crente da mensagem de William Branham que fale contra Ewald Frank é um filho adotivo rebelde e ingrato. O profeta Kaku Filipe continua dizendo: Se eu condenei Ewald Frank, foi como profeta, por causa das suas doutrinas e das suas próprias brochuras e cartas circulares que ele distribuía no lugar das brochuras de William Branham. Ewald Frank cumpriu um servo, fiel de Mateus 24 e 45. E depois cumpriu também o servo infiel de Mateus 24 e 48. O ministério do escravo fiel tornado infiel, é o ministério que precede o clamor da meia-noite. O profeta Kaku Filipe mostrou ainda que o ministério de Efésios 4:11 não pode conduzir o povo de Deus. A história nos mostra que Arão, que é o pai do sacerdócio, havia criado um bezerro de ouro na ausência do profeta vivo Moisés, e assim é hoje. Qualquer ministério de Efésios 4:11 não tem como manter o povo na vontade perfeita de Deus. A este respeito, o profeta Kaku Filipe faz a seguinte questão a Ewald Frank: Caro Ewald Frank, se Arão, que é o pai e o início do sacerdócio, conduziu Israel à adoração de um bezerro de ouro, quem és tu? Caro Ewald Frank, é possível que após a morte de um profeta, um sacerdote conduza o povo de Deus na vontade de Deus?
Todas as palavras deste novo capítulo foram baseadas na visão que o profeta Cacu Filipe recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo. O pastor Anderson Miante e o pregador Patrick Aquá realizaram torneios de evangelização na Vila de Man, no centro-oeste da Costa do Marfim. Do início deste mês de julho até ao final, o pastor Anderson Miante e o pregador Patrick Aquá realizaram vários torneios de evangelização, acompanhado de distribuição de brochuras e panfletos na Vila de Man, situada no centro-oeste da Costa do Marfim. Com as suas forças, seus meios de transportes e suas capacidades, os irmãos agiram para a expansão da palavra, percorrendo os locais da vila para dar a conhecer àquela população as boas novas do Senhor Jesus Cristo, pregadas hoje pelo profeta Cacu Filipe. Donc le fait qu'une femme ne doit pas prêcher est un commandement de Dieu. Et tout enfant de Dieu dira Amen. Mais les fils du diable diront c'est un blasphème. Et la preuve, on va même dans l'histoire de Jésus de Nazareth. Amen. Como os discípulos dos profetas que foram rejeitados noutrora, apesar de algumas pessoas da Vila de Man não receberem com agrado a revelação profética do seu tempo, a força e a alegria dos irmãos era visível nos seus rostos. Em Angola, os irmãos continuam com a expansão do clamor da meia-noite em diferentes províncias. Além das evangelizações públicas, o pastor Jubelson Bandeira realizou batismos da restituição nas províncias de Cabinda e Luanda. De acordo com Cacu 16, versículo 13, a expansão do Evangelho, que é a boa nova da meia-noite, não é somente uma necessidade, mas uma obrigação. Em Angola, as campanhas de evangelização continuam em diversas províncias, nas quais os irmãos trabalham incansavelmente na expansão do Evangelho do clamor da meia-noite. Deus nunca envia nenhuma igreja, mas Deus envia um profeta. E esse profeta, quando vem na terra, não vem para fundar uma igreja. Quem vem vos pregar para vos levar numa igreja é o diabo Satanás. Com a força e capacidade que Deus concedeu, os irmãos de Angola têm realizado intensas evangelizações públicas em diferentes lugares, como nas cidades, nas aldeias, nos transportes públicos e nos meios de comunicação de massa. Para as pessoas saberem que o Senhor Jesus Cristo enviou o profeta Cacu Filipe para a salvação dos filhos de Deus nesta geração. O batismo é uma instituição de uma ordem maior. É um momento de bênção e segunda etapa de libertação e da purificação. O pastor Jubelson Bandeira realizou na província de Luanda vários batismos em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. O apóstolo Deltamar Costa do Brasil viajou para Moçambique, onde realizou batismos na cidade de Maputo, no distrito de Buane e na província de Manica. De acordo com Cacu, capítulo 16, versículo 23, todo homem ou mulher que recebe a verdade de Mateus 25:6 deve em qualquer momento e para a mínima ocasião fazê-la conhecer, porque as palavras de vida eterna queimam nele. Receba o livro do profeta Cacu Filipe. Todas as igrejas são do diabo. É um negócio. Jesus não era cristão. Jesus não era católico. Jesus não era muçulmano. Jesus não era cristão. No mês de julho passado, várias evangelizações públicas foram realizadas em diferentes províncias de Moçambique, com a presença dos nossos valentes irmãos e irmãs. Filipe, ulipanyika urikupareza vhangeri zvinoreva zvinhu zvitsva zvemusingazivi echitaurira vanhu kuti machechi ese munoona panyika panapa. Os nossos bravos irmãos e irmãs
efetuaram várias campanhas de evangelizações públicas, distribuindo panfletos e pregando em locais onde possa haver um Filho de Deus. O apóstolo Deutamar Costa do Brasil efetuou uma viagem missionária para Moçambique desde 12 de julho, onde realizou diversos batismos que foram fruto das diversas evangelizações realizadas pelos valentes irmãos e irmãs daquela nação. No dia 13 de julho, o valente apóstolo administrou batismos na cidade de Maputo. De seguida, no dia 14 de julho, houve batismo para a restituição na província de Maputo, no distrito de Boane. De acordo com a visão de 24 de abril de 1993, o Deus dos Espíritos dos Profetas restituiu os seus filhos através do clamor da meia-noite. No dia 21 de julho de 2022, o apóstolo Deutamar administrou ainda batismos em nome do Senhor Jesus Cristo para restituição na província de Tete para aqueles que aceitaram seguir o caminho estreito com o profeta mensageiro vivo, que hoje é Caco Filipe. Os escolhidos se regozijam pela salvação que o Senhor Jesus Cristo concedeu nas suas vidas através da mensagem do clamor da meia-noite. A história da realização dos batismos não pararam por ali. Na província de Manica, no distrito de Machazi, Chidoko, os escolhidos que receberam o evangelho do seu tempo decidiram receber o seu batismo. Novamente, estes batismos foram administrados pelo apóstolo Deutamar Costa do Brasil. Finalmente, outros batismos da restituição foram administrados ainda em 27 de julho em Sussundenga e Gondola, na província de Manica e em Nhamatanda, Sofala, no dia 28 de julho de 2022. Em seguida, o apóstolo Deutamar participou também em algumas evangelizações públicas. Há um profeta de Deus na África, é o tempo dos negros. O profeta de Deus hoje chama-se Caco Filipe. Não é Jesus, não é Maomé, mas é Caco Filipe o profeta, um negro africano. Todos os moçambicanos têm o direito de serem salvos. Finalmente, o nosso apóstolo teve momentos de comunhão com os irmãos e irmãs de Moçambique, onde a alegria foi notória no seio dos irmãos e irmãs. Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo avanço da mensagem em Moçambique. No Congo, torneios de evangelizações públicas foram realizados por diferentes pastores e pregadores. Em Kinshasa, durante o mês de julho, o valente pastor Joel Bachelepô e vários outros pregadores fizeram várias campanhas de evangelização pública e distribuição de folhetos da mensagem da hora, onde também se destacou a presença de várias crianças pregadores no campo da missão, anunciando estas boas novas de Mateus 25:6. De acordo com Cacu 16, versículo 2,
A expansão do Evangelho, que é a boa nova da meia-noite, não é somente uma necessidade, mas também uma obrigação. Em cumprimento deste mandamento, os nossos valentes irmãos pregadores não ficaram em silêncio durante o mês de julho. O clamor da meia-noite foi anunciado à população de Kinshasa a fim de desvelar as astúcias de Satanás que está a operar dentro das igrejas e das religiões. A salvação é por meio de um profeta mensageiro vivo, e aquele que receber um profeta na qualidade de profeta terá recompensa de profeta, que é a vida eterna. E hoje, as palavras de vida eterna se encontram na mensagem do profeta Kaku Filipe. Em vários outros lugares como Bunia, Butsa, Kepandroma, Benin, Bukavu, Lubumbashi, Kassumbeleza, Likasi e Moba, os irmãos deram seu tempo para a expansão do Evangelho do Reino dos Céus, porque estamos a viver no outro período da história da salvação. Este é o tempo em que o esforço dos irmãos foi diretamente no sentido da expansão da verdade de Mateus 25:6 por causa do despertar. Como o profeta Kaku Filipe disse, quando o Filho de Deus trabalha, a sua preocupação não é o que ele tem sido capaz de ajuntar na sua conta bancária, mas o que ele tem feito para Deus a fim de contribuir para a expansão da palavra. Os pastores Bedrioff, Daniel e o pregador Crispin Jean Paul realizaram várias campanhas de evangelização em Maashi. Durante estas campanhas de evangelização, a graça de Deus prevaleceu, porque os escolhidos responderam à chamada, cumprindo-se assim Atos 13, versículo 47 para o nosso tempo, onde vários, entre eles, receberam o batismo da restituição em nome do Senhor Jesus Cristo pelo apóstolo Joel Cachala. Aqueles que reconheceram o Senhor Jesus Cristo através da mensagem do profeta Kaku Filipe não hesitaram em abandonar as suas antigas crenças para se alinharem de acordo com a mensagem de Mateus 25:6. Nós bendizemos a Deus pelas conversões dos escolhidos que não param na República Democrática do Congo. Desde o momento que a pessoa acredita no clamor da meia-noite e recebe o seu batismo, ela se torna um membro do corpo de Cristo. Neste sentido, na RDC, vários pregadores administraram o batismo da restituição em vários lugares para aqueles que decidiram separar-se do pecado. Os batismos realizados no Congo ocorreram em Bunia, Kisangani, Goma, Nyabiondo, Kinshasa, Bukavu e Lukasi. Mais uma vez, rendemos graças ao Senhor Jesus Cristo pelas maravilhas que Ele nos concedeu através da mensagem pregada pelo profeta Kaku Filipe. Na América Latina, as evangelizações continuam na Venezuela e Colômbia. Batismos da restituição em Cuba, administrados pelo apóstolo César Esparza. O mundo latino-americano é uma outra parte onde os filhos de Deus incansavelmente lutam pela expansão da mensagem de Mateus 25:6. Na Venezuela, durante o mês de julho, verificou-se várias pregações públicas em Caracas, Barcelona, organizado pelos irmãos Joanes Bento, Sadraque Pérez e a irmã Daniela Martins, utilizando como instrumento as lonas e os folhetos de evangelização.
lado da Venezuela, o apóstolo José Hernandes administrou o batismo da restituição para os escolhidos que decidiram seguir a mensagem pregada pelo profeta Caco Filipe. A salvação tornou-se real e um motivo de alegria para os filhos de Deus que saíram ao encontro do noivo. O apóstolo César Esparza viajou para Cuba a fim de realizar batismos, onde 2 almas aceitaram separar-se do pecado e receberam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. Na Colômbia, continuam com a produção dos folhetos de evangelização a fim de dá-los aos escolhidos. As evangelizações públicas seguem no mesmo sentido para expansão do clamor da meia-noite ao povo colombiano. Os locais públicos e os transportes públicos são lugares alvos onde tem se pregado a mensagem do profeta Caco Filipe. Pela graça de Deus, o trabalho de evangelização está indo bem naquele país. Uma das grandes estratégias que as irmãs adaptaram na Colômbia foi a colocação de várias brochuras numa biblioteca de um hospital público para maior número de pessoas obterem gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe. Louvado seja Deus por ter enviado o profeta Caco Filipe para a salvação da humanidade. Após a consagração dos apóstolos Pedro Aleixo, de Moçambique, Deltamar Costa, do Brasil, e Pascal Vic, da França, acompanhem os testemunhos que eles deram sobre o clamor da meia-noite nos seus países. Saudações e bênçãos a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou apóstolo Pedro Aleixo, discípulo do profeta Caco Filipe, em Moçambique. Agora há pouco eu estava na Costa de Marfim em visita ao profeta Caco Filipe, onde, como os profetas da Bíblia, eu tive a oportunidade, de estar com o profeta verdadeiro, como todas as pessoas que viveram nas gerações passadas tiveram, sentaram, comeram, conviveram com o seu profeta vivo, e eu também tive esta graça de estar com o profeta vivo do meu tempo, comendo com ele, convivendo, assim em diante. E de seguida também houve lá a consagração, que é uma graça que não esperava na minha vida, pois nunca contei que poderia ser um apóstolo de um profeta mensageiro vivo nesta geração, que é o profeta Caco Filipe, que é o amor de Deus nesta geração, em nos enviar, que Deus mostrou em nos enviar um profeta vivo para a salvação de toda a humanidade. E de seguida dizer que temos em Moçambique, um plano de expansão da mensagem, a fim de que toda a humanidade possa ouvir, ou seja, toda a população de Moçambique, assim em diante, e os que estão lá fora, que tiveram a oportunidade, possam conhecer a mensagem do profeta Caco Filipe. Falo das evangelizações físicas, porta a porta, que os irmãos em Moçambique estão muito empenhados em fazer. Como vocês podem ver, a progressão em Moçambique é mesmo o trabalho de todos os moçambicanos, irmãos e irmãs, que têm se colocado em campo para dar a conhecer esta verdade. De seguida, temos aí as pregações públicas, temos valentes pregadores que têm levado a mensagem para as pregações públicas. Também temos os programas televisivos que estamos lá a programar. Na próxima semana vamos fazer alguns debates com alguns líderes religiosos falsos para poder lhes dar a conhecer esta mensagem e a fim de que toda a humanidade possa crer para ser salvo. Muito obrigado. Saudações a todos, eu sou Deltamar Costa, discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe no Brasil. Caco Filipe, que é o único e verdadeiro profeta de Deus sobre toda a face da terra que tem as palavras de vida eterna.
Pela graça de Deus, no dia 1º de julho de 2022, eu estive com o profeta Caco Filipe em Catadir, a seu convite para saudá-lo. E pela graça de Deus também fui consagrado como um apóstolo nesta mensagem, para levar esta mensagem a todos os lugares para a salvação dos filhos de Deus. Para mim foi uma graça estar presente pessoalmente com o profeta, poder conversar com ele pessoalmente, saudá-lo, assim como fez os filhos de Deus em outras gerações. E agora nós estamos em Moçambique para uma missão, juntamente com o apóstolo Pedro Aleixo, para batismo, visitas, debates no país, para que todos os moçambicanos saibam que há um profeta de Deus sobre a terra, chamado Caco Filipe. Irei voltar para o Brasil, temos planos de evangelização, para que todos os brasileiros saibam também que há um profeta de Deus sobre a terra, e nós faremos de tudo para que não haja uma única pessoa no Brasil que não saiba que a salvação de Deus vem por um profeta e que hoje vem pelo profeta Caco Filipe. O meu desejo e a minha oração é que todos aqueles que foram predestinados para serem salvos por meio da mensagem do profeta Caco Filipe possam vir a este profeta, possam crer nessa mensagem para que possam ser salvos. Que Deus vos abençoe. Amém. Saudações a todos, olá irmãos e irmãs. Eu, apóstolo Pascal Vicky, discípulo e apóstolo do profeta Caco Filipe na França e na Europa. Estou a fazer este pequeno vídeo para testemunhar a graça que Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, fez na minha vida. Obviamente, a maior graça que Deus pode fazer na vida de um homem é permitir que ele reconheça seu Salvador, é permitir-lhe de reconhecer a voz do profeta mensageiro que Deus teria enviado para a sua geração. Esta é a primeira graça que Deus concedeu na minha vida. Gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor Jesus Cristo por isso. A segunda imensa graça que Deus Todo-Poderoso me concedeu na vida é de me permitir viajar e de ir ao encontro do meu Salvador, de ir ao encontro do meu profeta, receber os ensinamentos diretamente da boca do meu profeta, poder compartilhar refeições com o meu profeta, como foi o caso de Pedro, Marcos, Lucas e João, que puderam compartilhar refeições com o Senhor Jesus Cristo. E enquanto voltei para a França, aqui estou hoje em Paris, e eu realmente quero honrar esta graça e esta tarefa que Deus Todo-Poderoso me deu nesta mensagem. E é com novas estratégias, com um novo zelo, com uma energia renovada que estou aqui em Paris para comungar com os irmãos, comunicar realmente esse espírito de santidade e comunicar o poder com que o Espírito Santo atua ali na Costa do Marfim, em Catadir. E acredito que já é o caso. Os irmãos e as irmãs já estão mobilizados e já estão ferventes para espalharem a mensagem do profeta Caco Filipe aqui na Europa. Abordamos novas estratégias de evangelização pública. Temos previsto programas de evangelização aqui na Europa. Saímos sempre que temos oportunidade, apesar das realidades da Europa, apesar do trabalho, apesar das longas distâncias que nos separam. Um filho de Deus está sempre ansioso para espalhar as boas novas do reino da sua geração. Então, que Deus vos abençoe e que Deus nos conceda permanecermos em humildade e em sabedoria para honrarmos a graça que Deus nos concedeu de reconhecermos o profeta vivo Caco Filipe. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Saudações a todos. Meu nome é Luiz Coronado Solano, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe, aqui neste país do México. É uma grande bênção eu fazer parte dos ecos das palavras de vida eterna desta gloriosa mensagem que foi trazida por um anjo do depósito da palavra e que deu a um homem aqui sobre a terra. E este homem o conhecemos como um profeta vivo da nossa geração. Precisamente, este homem é o único autorizado e capacitado por Deus para estabelecer os ministérios na igreja, segundo o modelo do nosso regulamento interno,
ou do fundamento interno do capítulo 8 do livro de Levíticos. Também quero dar a conhecer meu plano de trabalho para instruir e carregar esta gloriosa mensagem a cada estado da República Mexicana, levando através das redes sociais, das distribuições de folhetos, das pregações públicas, e também queremos expandir a outros países vizinhos, como os Estados Unidos, onde temos planeado, como na cidade de Tucson, Phoenix, Arizona, para fazer chegar esta gloriosa mensagem. Bem, este é meu plano de trabalho e é uma grande bênção fazer chegar estas palavras e assim dar a conhecer os métodos de trabalho. Boa tarde. Chegamos ao fim da apresentação desta primeira edição. Retomamos aos temas que aqui foram abordados. Kaku 152 é o novo capítulo adicionado no livro do profeta Kaku Filipe. Grandes torneios de evangelização, de distribuição de brochuras e panfletos da mensagem do profeta Kaku Filipe na Costa do Marfim. Em Angola, intensas evangelizações públicas em várias províncias e vários batismos da restituição. No Benin, várias campanhas de evangelizações públicas e distribuição de panfletos seguidas com batismo da restituição. Obrigada a todos os telespectadores por acompanharem esta edição. Até a próxima!